Vamos lá. Versículo 9 diz assim, ó. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração padrão que o nosso Senhor Jesus deixou para nós, né? O modelo de oração que Jesus deixou para nós é esse modelo, o Pai Nosso, aquele que nós conhecemos, né? Jesus, ele deixa aqui esse modelo de oração como para nós, como nós sendo pertencentes dele, né? O começo da oração diz a nós Deus como Pai. Nós nos referindo a Deus como Pai. Então Jesus está falando assim, olha, vocês são pertencentes de mim. Então eu quero que vocês se refiram ao meu Pai como o seu Pai, porque vocês pertencem a mim, né? E vamos lá. E aí nessa oração também eu queria abordar alguns passos, né, que dá para observar dentro desse trecho que a gente leu aqui de Mateus 6, 5 ao 13, né? E nesse meio diz aqui, ó, que para qualquer tipo de oração é necessário que tenhamos um coração e uma motivação pura. E isso a gente observa nos 3 primeiros versículos, né? Do 5 ao 13. E quando orardes, não serei como hipócritas, não sereis fingidos, sabe? Não queira aparecer, não queira mostrar. Quando falam assim, ó, porque gostam de orar de pé, não é porque estão orando de pé, né? Porque às vezes a gente ora de pé, né? Às vezes a gente ora sentado, não é assim? Oramos de joelho também. Então ele está se referindo assim, não é simplesmente porque eles estão orando de pé. Não, é porque o estar em pé aqui significa, olha, eles são hipócritas, eles estão assim que é para eles se aparecerem, que é para todos verem que eles estão orando, que é para eles serem vistos pelos homens, mas o interessante é você ser visto e ouvido por Deus. Porque a sua oração é direcionada para o Pai, a sua oração não é direcionada para o homem, né? Vamos lá, continuando. Nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Do 5 ao 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Ele está querendo dizer aqui, quando fala que uma oração é necessário que tenhamos um coração e uma motivação pura, é o secreto. Sabe por quê? No secreto, quando tá só você e Deus, não adianta, é só você e Deus. Você não precisa se preocupar com quem está do teu lado. Então ali o intuito é o quê? É que você abra o teu coração, é que você tenha com Deus um relacionamento puro, um relacionamento sincero, lembrando que nessa mesma palavra fala, lá no versículo 8, que antes mesmo da gente pedir a Deus, o Senhor sabe o que nós estamos pensando, né? Então, nós não precisamos, como se diz, fingir ao Senhor. Eu tô lá no meu secreto, só eu e Deus, ninguém tá me vendo, é só eu e Deus. Ali eu posso me rasgar, ali eu posso chorar, ali eu posso ser verdadeiramente quem eu sou, sabe? Porque eu não preciso me preocupar quem é que tá me vendo. Como eu falei, um coração sincero, a sua oração é para Deus, a sua oração não é para o homem, né? Você não precisa mostrar pro teu irmão que você tá orando, você não precisa falar para ninguém, olha, isso eu orei, eu tô orando. Não, é você e Deus, é você e o Senhor, sabe? É uma oração, é um relacionamento. Oração é relacionamento, né? A gente só conversa com quem a gente se relaciona, não é verdade? A gente só passa a ter intimidade com quem nós conversamos muito, com quem nós conhecemos muito. Nós não vamos conhecer ninguém se a gente não conversar com essa pessoa, não é? E aí muitas vezes a gente ora, a gente fala, mas será que Deus está ouvindo? Será que Deus tá te ouvindo?
Deus está te respondendo. Se você parar e prestar atenção, até no silêncio Deus fala com você. Até no silêncio Deus fala com você. Entende? Outro detalhe que a gente acha aqui são conversas particulares com Deus, o objetivo de invocar a sua presença, que é a parte do Mateus 6,6, né? Que quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao Pai que está em secreto, o Pai em secreto te recompensará. É um relacionamento particular, uma conversa particular com o seu pai. Sabe quando você tem aquele amigo e que você fala assim, olha, agora eu queria te contar um segredo, ou eu quero ter uma conversa com você em particular, então eu chamo um amigo de canto e eu conto ali algo pro meu amigo que eu quero que eu preciso que só ele saiba. Eu não quero dividir com mais ninguém, eu quero dividir só com o meu amigo. É esse o momento do seu secreto, do seu quarto, do seu escondido com Deus, sabe? De invocar a presença do Senhor. E é algo maravilhoso. É interessante porque o Senhor ele já me pegou várias vezes nisso, sabe? Às vezes você eu vou orar, né? Eu preciso orar, é uma necessidade da minha alma. Eu preciso falar com o meu Deus, eu preciso recarregar as baterias, sabe? Quando a bateria tá fraca, você vai lá e coloca no carregador, né? A tela dá 100%, é esse o momento. E aí você fala, nossa, mas eu vou orar aqui sozinho no quarto, Começa para você ver. Tem um momento em que a presença do Senhor ele invade aquele ambiente e você não quer sair dali. Você quer, se possível, você quer passar o dia ali conversando com Deus. Você quer passar o dia ali conversando com o seu melhor amigo. Você quer passar o dia ali conversando com o seu pai, se derramando na presença dele, porque ali eu posso jogar todos os meus anseios, todas as minhas ansiedades, todas as minhas dores, aquilo que eu não conto para ninguém, eu posso contar pro meu pai no meu quarto, né? Outra coisa também que a gente observa nessa passagem é a comunicação significativa, né, e que apresentamos, procurarmos apresentar sempre a Deus pedidos específicos, tá? Mesmo que nós lemos aqui que o Senhor sabe antes mesmo da gente pedir, sejamos específicos. Às vezes, deixa eu contar um segredo para vocês. O Senhor sabe tudo que você precisa, tudo que você necessita. Só que muitas vezes Ele precisa que você abra a tua boca e que você peça e que você fale com Ele. Porque isso requer intimidade, relacionamento com Deus. O Senhor, Ele sabe o que você precisa, Ele já sabe o que você pensou, Ele sabe o que vai sair da tua boca bem antes de você falar. Mas então por que eu preciso orar para Deus se Ele já sabe tudo que eu preciso? Porque você precisa ter um relacionamento com Ele. Isso é uma necessidade tua, entende? Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus é poderoso. Nós não somos nada e nós dependemos dele. Nós temos que buscar este relacionamento. Nós temos que buscar como se diz, esse momento na presença do Senhor. É eu que preciso falar para o Senhor aquilo que anseia o meu coração. Aquilo que eu preciso. Então nós temos que ser específicos e pedir até mesmo aquelas mínimas coisas. Sabe, às vezes a gente... Vou te dar um exemplo hoje, vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estava orando para o Senhor, eu orei pela cachorrinha que eu ganhei. Nossa, Leninha, que besteira não. Não é besteira, sabe por quê? Porque eu ganhei, minha filha ganhou no intuito de trazer alegria para minha casa. Então eu preciso apresentar para o Senhor também e falar assim, Senhor, faça com que, né, nós que somos autoridades sobre tudo aquilo que o Senhor colocou, né, sobre os animais, façam com que nós consigamos educar para que ela seja alegria na minha casa. Então... essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes tem que ser orado. Tudo na tua vida tem que ser orado. Você tem que orar pedindo ao Senhor tanto pelo seu pão de cada dia, sabe? Ou pelo, Senhor, o meu cabelo tá caindo. Segura aí, Pai. Tudo na nossa vida tem que ser orado. E às vezes você fala assim, eu não vou orar por isso, que isso é algo tão bobo. Mas desculpa, você não entregou a sua vida para Jesus, a sua vida não pertence a Ele. Né? A Ele não está todo o domínio da tua casa, da tua vida. Então não há nada bobo. Nada bobo. Eu tenho aprendido com uma pastora muito crente que tem me ensinado, glória a Deus por isso, que nós temos que orar por absolutamente tudo na nossa vida. E posso confessar, eu tinha esse pensamento, eu vou orar por isso, nossa, mas é algo tão pequeno, eu não vou ficar incomodando Deus, né, com algo tão pequenininho, mas eu acredito que não é incomodar Deus, é falar assim, Senhor, eu prezo um relacionamento com o Senhor, que eu divido com o Senhor até as mínimas coisas. Até aquilo que para mim é mínimo, eu divido com o Senhor. Tamanha a importância que o Senhor tem na minha vida.
Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Joinha? Pastora vai conseguir falar não, né? Vai não, ela tá no trabalho da Lulu. E aí, eu quero trabalhar com vocês alguns questionamentos aqui, algumas coisas. E um deles vai ser um subtítulo, digamos que seja um subtítulo da nossa aula, tá? Quais são os passos da oração? Tá, então oração agora tem passos, né? São algumas coisas que nós precisamos estar atentos, porque nós não estamos falando com qualquer pessoa, tá? Nós temos um grau de intimidade com o Senhor é o nosso Pai, mas Ele também é o Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano, Ele é Rei, Ele é o Senhor que criou todas as coisas. Vou falar. O Senhor que criou todas as coisas, então nós tem alguns passos, eu coloquei isso aqui. A pastora Sheila está colocando aqui, peraí. Pastora, não posso falar, mas adicionando aqui sobre Romanos 8, ele intercede por nós, original do grego. Aí vem assim essa palavra estenagomos. Eita Jesus, significa suspiros ou gemidos que não podem ser expressos com palavras. Não são nossos gemidos, mas os gemidos do Espírito Santo, expressado diante de Deus. Aquilo que não conseguimos expressar. Isso fala de um nível espiritual profundo de intercessão, onde o Espírito conhece a vontade de Deus e intercede de acordo com ele. Versículo 27. Peraí, que eu já vou ler aqui, pastora. Romanos 8, versículo 27. Se eu não me engano, eu coloquei ele um pouco mais à frente nessa aula, que depois a gente vai falar sobre tipos de oração. Só que o tipos de oração vai ficar para outra aula. Não vai ser nessa, vai ser na outra. Mas eu vou ler aqui o que a pastora pediu, tá? Romanos 8. Deixa eu achar aqui. Acho que tá até marcado. Peraí. Romanos 8. Cadê Romanos? Romanos fugiu da minha Bíblia, gente. Alguém achar aí, levanta a mãozinha aí e lê pra mim. Pode ser? Alguém achou? Aqui, Romanos 8. E a pastora falou versículo 27. Eu achei aqui, pastora. Posso ler? Pode, por favor. Pode sim, Gabi. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem é esse? O Espírito Santo, né? Glória a Deus por termos o Espírito Santo, porque às vezes a gente nem sabe como falar, a verdade é essa, né? E o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele leva as nossas orações aos céus, ao Senhor, né? E aí vamos falar agora quais são os passos de oração. E aí eu coloquei assim, entendendo que a oração é a comunicação pessoal do homem com Deus, aquilo que eu falei lá no começo, tá? E que através da oração mantemos comunhão com Deus e obtemos fortalecimento para a nossa vida, precisamos saber que a nossa oração precisa conter para que ela seja eficácia. Nossa oração precisa conter algumas coisas. E quais são essas coisas? Primeiro, nós precisamos saber quem é Deus para nós. Quem é Deus para nós? O que a palavra fala que Deus é para nós? Lá em Romanos 8, Romanos de novo, 8, capítulo 8, versículo 15. Tá fácil aí, Gabriela? Foi a Gabi que orou, que falou? Sim, tá aqui. Lê aí para nós. Lê aí, Gabi. O 15, né? Isso. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então, o que eu entendo através da palavra que Deus é para mim? Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. O que você entende que Deus é para você? Deus é seu Pai. Referência a Romanos 8,15 e outra referência Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8 diz assim, se alguém achar aí, pode levantar a mãozinha aí que é bom que participa da aula, tá? Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu nosso oleiro e todos nós obra das Suas mãos. Então nós entendemos e eu reconheço na minha oração. Para minha oração ter eficácia, eu preciso reconhecer quem Deus é para mim. E a palavra diz que Deus é o meu Pai.
Então eu não vou conversar com qualquer pessoa, eu vou conversar com o meu Pai. Eu vou ter um momento de oração com o meu Pai. Outro ponto é a adoração. Adorar o Senhor por quem Ele é. E adorar o Senhor por quem Ele é diferente de adorar o Senhor pelo que Ele faz, tá? É simplesmente por quem Ele é, tá? Salmos 18:3. Quem achar primeiro aí pode levantar a mãozinha aí e ler, se quiser também. Salmos capítulo 18, versículo 3. Vamos lá. Vamos lá. Diz assim: invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. A adoração. 96:8. Diz assim, Salmos também, tá? 96:8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Então a minha oração, ela precisa, primeiro, ter o reconhecimento de quem Deus é para mim. Segundo, ela tem que conter uma adoração. Eu preciso, na minha oração, adorar o Senhor por quem Ele é. Não adorar Ele pelo que Ele faz. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é infinito e Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos e que nós até pedimos. O Senhor, Ele faz. Mas eu preciso apresentar a Ele a minha adoração simplesmente por quem Ele é. Na minha sinceridade, orar ao Senhor e apresentar a adoração por quem Ele é. Outro ponto, ter um propósito. Ter o propósito que a vontade do Senhor prevaleça. 1 João 5,14. É isso mesmo? 1 João 5,14. E esse ponto eu acho muito importante, sabe? Porque nós podemos pedir ao Senhor o que nós quisermos. Mas não se esqueça sempre de pedir ao Senhor para que Ele te prepare, para que a vontade dele prevaleça. Sabe por quê? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para nós. A gente não sabemos nem como pedir. Às vezes a gente pedimos as coisas da nossa vontade, do nosso coração. Mas será que está dentro da vontade de Deus aquilo que a gente está pedindo? Então nós temos que atribuir isso à nossa oração, colocar no propósito da nossa oração, né, que a vontade do Senhor, ela seja sempre prevaleça, que a vontade dele seja unânime, sabe? João 5,14 diz assim, 1 João 5,14. E este é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E como é que eu vou saber a vontade de Deus? Dificilmente a gente conhece a vontade de Deus, a não ser que ele revele para nós, né? Então nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, revele no meu coração a tua vontade para que eu venha orar segundo a tua vontade. E se eu não orar segundo a tua vontade, que o que vier ser atendido seja conforme a tua vontade na minha vida. Porque, ó, pensa, ele é onisciente e onipresente. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o meu pensamento antes mesmo de eu falar. Antes de sair da minha boca, ele já sabe que eu ia falar. Então, ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe o que vai acontecer comigo daqui a uma hora, eu não sei. Sabe? Então ele sabe, ele não vê o hoje, ele vê além. Ele vê além, talvez aquilo que você peça hoje, que você acha que vai ser bênção para a sua vida hoje, o Senhor já está vendo lá na frente, olha, Leninha, não vai ser legal isso para você lá no futuro. Então, filha, não vou te dar não, tá? E a gente tem que aprender também a ouvir o não de Deus, né? Nós seres humanos somos mimados, né? Dificilmente a gente gosta de ouvir não das pessoas que estão ao nosso redor. Não gostamos de ouvir não do nosso pai carnal, da nossa mãe carnal. A gente também não vai gostar de ouvir não do nosso pai eterno. Mas a gente tem que aprender a ouvir não, né? Outro ponto que nós devemos incluir na nossa oração é que devemos pedir a Deus sobre nossas necessidades mais comuns. Mateus 6,12 é aquilo que eu falei para vocês, sabe? Às vezes algo que pode parecer para você tão bobo. E às vezes eu já ouvi eu posso falar, né? Porque eu sou esposa dele. Eu já ouvi às vezes do próprio pastor Michel falando assim, fala com Deus. Nossa, mas eu vou incomodar Deus com algo tão bobo.
né? E nós temos que entender que o Senhor, ele é o nosso Pai. E nós temos que incomodar Ele também com isso que nós achamos que é bobo. Com as pequenas coisas, sabe? Porque quando a gente divide com o Senhor as coisas mais comuns, Ele fala, pô, Ele confia em mim. Meu filho confia em mim, que divide comigo as coisas mais comuns, as coisas que, sabe, mais pequenininho. Ele confia em mim, né? Mateus 6,12 diz assim, ó. Gente, se vocês ouvirem uns latidos, não leva a mal não, tá? Que eu tô com o microfone aberto, senão eu não consigo gravar a aula, que eu faço por gravação de tela, né? Então aí fica a bonita aqui, acelerada. Mateus, capítulo 6, versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, como você preferir. Mas das coisas mais pequenas, nós temos que direcionar ao Senhor as coisas mais comuns. E precisamos pedir o perdão por falharmos em obedecê-los, que está lá em Salmo 66, 18 e Oséias 14, 2, tá? Isso é imprescindível, né? Às vezes a gente se coloca em oração e uma das coisas principais, eu sempre começo toda a minha oração, se vocês repararem, eu sempre começo pedindo ao Senhor o perdão. O perdão por aquilo que eu faço, o perdão por aquilo que eu ainda vou fazer, porque a gente é tão imperfeito, a gente é tão falho, e nós temos essa convicção de quem nós somos. Nós somos nada, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós pecamos a todo momento. E nós temos que pedir o perdão para o Senhor, por falharmos com Ele, por falharmos em obedecê-lo. Oséias 14, 2 diz assim, ó, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom, em vez de novilhos ou sacrifícios dos vossos lábios. Então, que não seja também só palavras, né? Que não seja só mecânico, né? Olha, Pai, me coloco diante da tua presença, já peço perdão pelos meus pecados. Que não venha a ser mecânico, né? Mas que seja realmente um pedido de perdão com um arrependimento sincero. E é aquilo que eu sempre falo. Quando faltar o arrependimento sincero, pede ao Espírito Santo. Senhor, coloca no meu coração o verdadeiro arrependimento. Senhor, eu não estou conseguindo me arrepender. Então eu peço que o Senhor coloque no meu coração o verdadeiro arrependimento. E já te peço perdão. Entende? Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Tá? Por nós mesmos nós não nos arrependemos. Porque o pecado é bom, o pecado é gostoso, né? O pecado ele agrada ao nosso ego, agrada a nossa carne, tá? Então, a nossa oração, ela precisa conter, além dessas coisas que eu coloquei aqui, ela precisa conter fé, o que significa que nós temos que ter confiança e dependência em Deus. Nós temos que orar com humildade, mas essa humildade não é a humildade de, ai, nossa, deixa eu me mostrar humilde aqui. Não se esqueça que o Senhor, Ele te conhece por dentro e por fora, tá? E o Senhor, Ele conhece e escuta o teu coração e Ele sabe o intuito do teu coração, sabe? Não é você se querer se fazer humilde, é você realmente ser humilde, é você realmente orar com humildade, orar com confiança, não em você, mas no Senhor, a quem você está colocando as suas petições, a quem você está gerando um relacionamento com esta conversa, com este ato de oração. Tá tudo bem até aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Amém, então. Vamos lá. Parei na confiança, né? E também indica, quando nós oramos ao Senhor com confiança, que estamos genuinamente conversando com o Todo-Poderoso, conversando, convencidos da sabedoria, do amor, da bondade e do amor de Deus, né? Quando nós nos colocamos nesse posicionamento de orar com fé, de entregar ao Senhor as pequenas coisas, de sermos humildes, né? De sermos sinceros. Gente, como o ser humano tem dificuldade de ser sincero? Sabia que a gente tem dificuldade de ser sincero até mesmo no secreto com Deus? Nós temos. Sabe por quê? Por conta do nosso orgulho, por conta do nosso ego, por conta da nossa carne. A gente sabe que a gente não esconde nada de Deus, mas a gente tem dificuldade de ser sincero com Ele no secreto. E isso tem que ser quebrado. E vai ser quebrado hoje em nome de Jesus, porque Ele nos conhece. Sabe, quando a gente está no secreto com Deus, a gente não precisa se esconder.
O Senhor sabe que eu, Leninha, sou egoísta, que eu, Leninha, sou cheia de defeito, que eu, Leninha, nossa, sou chorona, que eu, Leninha, tem hora que tô bem, tem hora que tô ruim. O Senhor me conhece. Entende? Eu tenho dificuldade, nós temos dificuldade de, no secreto, nos colocarmos ao Senhor humildemente e confessando ao Senhor realmente quem a gente é. E isso vai ser quebrado hoje, isso está sendo quebrado em nome de Jesus, porque o Senhor está nos ensinando aqui, ó. Eu já sei quem você é, eu já te conheço, eu já sei a palavra que vai vir antes de vir na tua boca, entendeu? Mas você precisa desse momento de oração, você precisa desse relacionamento comigo, você precisa se desprender disso. E quando nós fazemos isso, nós convencemos, como que eu vou falar? Nós certificamos, nós falamos ali, é como se nós carimbássemos assim, falasse assim, ó, com Deus, Senhor, eu compreendo, entendo e aceito a tua soberania, aceito o teu amor, sabe, Senhor? Eu aceito a sua grandeza, eu aceito quem o Senhor é, entende? É louco isso, mas relacionamento é isso. Relacionamento, a gente que é casado, a gente sabe, né? Relacionamento é isso, gente. Sabe, um casamento sem conversa, ele não vai muito longe, né? Você quer um relacionamento com Deus, você ter um relacionamento com Deus sem oração, desculpa, não vai ter relacionamento. Não vai ter. Oração é conversa, oração é intimidade. Oração é busca da presença. Oração é se rasgar, sabe? Não tem como você falar, olha, eu tenho um relacionamento com Deus e você não tem um momento de oração com Ele. Nem que seja pequeno, começa aí com 5 minutos. É como eu falei, vai ter momento que você vai se derramar na presença de Deus, que a presença dele vai tomar tão poderosamente o teu quarto que você não vai querer mais sair de lá. Vai falar assim, não, eu quero ficar aqui, porque aqui tá bom. Sabe, aqui eu tô sendo ouvida, aqui eu tô sendo consolada, aqui as minhas lágrimas estão sendo enxugadas, aqui eu tô aprendendo, aqui o Senhor tá me ensinando, aqui Ele tá puxando a minha orelha, entende? E é isso. A Bíblia nos mostra que a oração faz uma clara associação entre buscar as coisas de Deus e recebê-las. Aí eu vou chamar vocês para ir lá em Lucas 11. Bora lá. Lucas 11. Quem achar primeiro aí, pode abrir o microfone aí e começar a ler, tá? Lucas 11, a gente vai ler o versículo 9 e 10. Alguém se habilita? Não? Tá bom, então eu vou ler aqui. Encontrei aqui, pastor. Pode ler, meu amor, lê aí. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Como que você busca? Como que você bate sem oração? Não dá. A busca aqui é relacionamento, é oração, né? Então, a Bíblia aqui, ela tá mostrando pra gente que a oração, ela está associada em buscar coisas de Deus e recebê-las. Então, a gente só recebe quem busca. A porta só se abre para quem bate. Não é verdade? É assim que funciona, né? Isso acontece aos que estão de acordo com a vontade de Deus, tá? Precisamos estar dentro da vontade de Deus. Precisamos estar de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu vou sempre repetir isso, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando as coisas estiverem ruins, lembra, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você não vai entender aquele momento. Naquele momento você não vai entender. Mas sempre lembra, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus, tá? Então isso é verdade, tá? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não entenda. Amém? Jesus também nos ensina a orar ao Pai em seu nome. Isso está lá em João, capítulo 14, versículo 13. Diz assim: e tudo o que pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, é importante nessa parte a gente entender que não é só acrescentar a expressão em nome de Jesus, depois da oração. Não é só isso. Aí eu coloquei aqui, ó, olha que interessante. Não é uma fórmula mágica para dar poder à oração. Quando nós
apresentamos em nome de alguém, isso significa que a pessoa nos deu permissão para que fosse apresentado com a autoridade dela. Quando a gente vai no nome de alguém, quando a gente faz algo no nome de alguém, aquele alguém te permitiu, olha, vai lá no meu nome, eu te autorizo, você vai lá, pode falar que eu te dei a autoridade para você falar no meu nome. Então, quando nós colocamos o nome de Jesus, depois de uma oração, o Senhor nos deu como se diz, esse presente. Só que orar em nome de Jesus é orar segundo a sua vontade, isto é, sua palavra deve ser respeitada e as suas ordens cumpridas. Se eu sou representante de Jesus nessa terra, se eu oro no nome de Jesus, se eu estou representando a autoridade, porque quando eu falo no nome de Jesus, eu estou apresentando a autoridade de Jesus. Jesus me deu essa carta para eu usar. Eu tenho que andar de acordo com a palavra dele. Eu tenho que obedecê-lo. Eu tenho que andar conforme a vontade dele. Porque como que eu vou falar no nome de Jesus, um nome santo, um nome poderoso de qualquer jeito? O nome de Jesus, ele tem poder. Amém? Então não é só uma expressão mágica, eu vou orar no nome de Jesus e as coisas, nossa. Não, não é isso. O Senhor, ele te dá autoridade, mas você tem que estar debaixo de obediência. Certo? Você tem que estar debaixo da palavra do Senhor. Você tem que respeitar e cumprir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós temos ainda 15 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre a oração e fé, e aí a gente encerra e deixa os tipos de oração para a última aula, porque aí é bastante referência bíblica e tem bastante coisa interessante, tá bom? Oração e fé é o segundo ponto, tá? E aí eu usei Marcos 11:24, que diz assim, ó, Jesus disse, por isso vos digo que se tudo quanto em oração pedires, credes que recebereis, e será assim convosco. Então podemos entender que o crer é que resulta em receber. A fé não é algo humanamente produzida. A fé é gerada no coração do crente pelo próprio Deus. E eu já até preguei sobre isso na igreja, né? A fé vem do Espírito Santo. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é algo gerado em nós pelo próprio Deus, né? E às vezes, sim, a gente não recebe porque nós não temos fé, tá? Às vezes, sim, nós não vemos os milagres acontecer porque oramos sem fé. Essa é a verdade. Oramos, aí vamos lá. Eu tenho fé, mas logo vem a dúvida. Ai, Jesus, e se não acontecer? Pô, peraí, você não tem fé? Um exemplo. Alguém vem para você e fala assim, irmão, eu tô com algo simples, tá? Eu tô com dor de cabeça, ora aqui por mim. Aí você vai orar. Você tem que orar com fé, acreditando que o Senhor vai fazer. Só que aí você ora com fé, acreditando, e logo depois você pensa, nossa, e se a dor de cabeça dele não passar? E se ele não for curado? E se? Esse e se já é dúvida. E aí não acontece mesmo. Eu estava até falando esses tempos com os irmãos que teve uma época na igreja que você se via muito. Hoje a gente vê muito teatro, né? A gente vê muito teatro, a verdade é essa. Mas antigamente tinham muitas curas. As pessoas entravam na igreja cega e saíam vendo. Entrava na igreja paralítico e saía andando. E por que nesse nosso tempo não acontece, né? Por que acontece tão raramente, né? E às vezes a gente até duvida porque de tantas coisas que a gente vê por aí. Por falta de fé, me desculpa, porque o mesmo Deus que operou antes é o mesmo Deus que opera hoje. É o mesmo, ele não mudou. Nós vimos lá na aula de quem é Deus, quem é Pai, quem é Espírito Santo, que Deus é imutável, ele não muda. Então, o mesmo Deus que operava os milagres lá é o mesmo Deus que opera hoje. O problema é que nós temos colocado muitas dúvidas, muitos questionamentos, aonde a única coisa que Deus fala é que se nós pedirmos crendo, nós receberemos. Amém? Às vezes a resposta da nossa oração, ela não vem imediata.
Você não vai ler, orar. Às vezes acontece, tá? Vamos lá. Acontece sim de eu orar hoje e amanhã, o Senhor já me respondeu, o milagre já acontecer, né? Mas muitas vezes eu vou orar hoje e esse milagre só vai vir daqui 10, 15 anos. E você tem que prevalecer crendo, você tem que prevalecer na fé, né? É importante entender que recebemos de acordo com a vontade de Deus. Outro ponto. Eu tenho fé, eu creio. Mas é a vontade de Deus para a minha vida? É a vontade de Deus? Eu estou pedindo, Senhor, preciso aí de uma direção. Ou o negócio aqui prosperar, ou preciso de uma porta de emprego. Se orar pela porta de emprego é vontade de Deus na minha vida? Eu tenho primeiro que entender qual que é a vontade de Deus para mim, né? E tentar alinhar a minha vontade às vontades dele em obediência. Eu tenho que estar alinhada às vontades do Senhor. Às vezes, né, a gente não sabe qual que é, pergunte para o Senhor, fala, Senhor, qual que é a tua vontade para mim? Pode ter certeza que Ele vai te responder, Ele vai te responder na palavra. O Senhor, Ele pode te responder em sonho. O Senhor vai te responder no silêncio. Uma resposta Ele vai te trazer. Amém? Tiago 5,16 diz assim, ó. Quem quiser abrir e ler, pode, viu? Alguém? Então, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que serdes curados. Muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Quem são os justos? Que a palavra aqui fala. A oração de quem pode muito em seus efeitos? Quem são esses justos? Esses justos é todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus, que caminha em obediência e as suas atitudes são evidenciadas da salvação. Então não é só eu falar, não é só eu falar, mas é que a minha vida ela tem que ser evidenciada nessa obediência, a minha vida tem que ser evidenciada dessa salvação. Eu aceitei o sacrifício, eu caminho em obediência e as minhas atitudes têm que ser em concordância com aquilo que eu falo, que eu vivo. Esses são os justos. É a oração desses justos que é eficaz e que pode muito em seu poder. Amém? Glória a Deus. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os tipos de oração, tá? Aí a gente vai falar sobre oração de chantagem. Ó, tem essa, viu? Oração contrária, oração mentirosa. A gente vai falar de oração de entrega. A gente vai falar de oração de arrependimento. Vamos falar de oração de busca, oração de louvor e gratidão, oração de petições, oração de concordância, oração de intercessão, tá? Tudo isso a gente vai falar na próxima aula. Beleza? Todos bem? Alguma pergunta? Tá tranquilo? Deu para entender? Foi claro? Foi? Então tá bom. A base importante que nós precisamos saber desta aula: um crente não sobrevive sem oração, tá bom? É que nem um casamento sem conversa. Se o marido e a mulher ficar mudo no casamento, o casamento vai por água abaixo, tá? Relacionamento com Deus, tá? Se você não tem oração, se você não tem uma vida de oração, se você não separa um tempo para você falar com o Pai, você não sobrevive, tá bom? Não tem como sobreviver. Amém? Glória a Deus. O pastor Michel ainda tá aí ou será que ele já dormiu? O Washington é que ele tá lá no quarto, gente. Ele começa a assistir a aula lá no quarto, mas como ele acorda 4 horas da manhã, a hora que eu vou ver ele já tá dormindo. Amém, né? Alguém tem que buscar o pão de cada dia, não é verdade? Então eu vou pedir, eu tenho que tirar foto. Eu vou pedir, ó, a minha primeira tela aqui tá a Andressa, a Eliane, a Gabriela, a Meire. Obrigado, Meire. Ô, Meire, tira você tira melhor que eu, amiga. Andressa, cadê tu, mulher? Aparece aí pra foto. Não, Andressa? Amém, a gente põe uma fotinho dela lá, então, né, gente? Pode ser, sorrisão. Aí a Meire vai tirar também, porque a dela sempre sai melhor que a minha. Aí eu mando pra pastora Sheila, ela olha pra minha foto e fala, misericórdia, pastora. Aí a gente usa da Meire, né? Mas é bom ter 2 opções. Amém, sorrisão aí. Bora lá.
Eu consigo. Aí tem mais 4 pessoas na minha outra tela, que é a Bazé, a minha mãe, Michel já deve estar dormindo, e a Carol. Vocês vão abrir aí, gente, para nós tirar foto? Bora. Obrigado, Carolzinha. Mãe, a mãe eu tirei lá na outra tela. Bazé? Amém. Vamos nós duas, Carol. Dá um sorrisão aí. Linda. Eita, peraí, que eu baixei o volume em vez de tirar a foto, olha. Tô falando. Ajuda aí, Carol, tira também. Beijo. Obrigado, meu amor. Gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A aula que vem a gente continua falando sobre a oração. Esse ponto importante, né, da vida do crente. Na verdade, muito importante. E aí, na próxima aula, a gente continua sobre os tipos de oração, né? Tá bom? Vamos orar, então, pra gente encerrar? Gabriela, você não quer orar? Cadê ela? Gabi? Oi. Ora aí. Ai, meu Deus, vamos lá. Amém. Não escutem as minhas palavras, mas orem vocês também, cada um nos seus próprios corações, com base naquilo que a pastora nos ensinou nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela oportunidade de conhecer um pouco mais, Senhor, como nos relacionarmos contigo. Que o Senhor possa transformar cada coração, transformar cada vida, transformar cada intelecto, cada pensamento. Que seja tudo conforme a tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha nos trazer, nos conduzir ao arrependimento sincero. Assim como nós fomos orientados e instruídos, não só hoje, mas nas aulas passadas também. Abençoa cada um que está aqui, abençoa a sua semana, o seu trabalho, os seus estudos, o seu entrar, o seu sair dos seus lares. Abençoa a sua noite de descanso, que eles possam acordar amanhã renovados para um novo dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Gabi, obrigado. Gente, se vocês toparem, eu vou colocar lá no grupo só perguntinha, tá? Quem quer orar de vez em quando na aula? Eu posso pedir pro pastor Luiz iniciar a oração, né? E algum aluno, sei lá, Deus tocar, e de algum aluno aí quiser encerrar a oração, tá bom? Aí eu vou colocar lá a pergunta, aí você só põe lá quem quiser dar o joinha lá, tá? Porque não é nada obrigado, é voluntário. Às vezes a pessoa é tímida, né? Não gosta de orar em público, super entendo, tá bom? Então, se você sentir, falar assim, nossa, eu queria fazer que nem a Gabi, orar lá pela aula, orar pelas pessoas, interceder, na verdade, né? Então, se a pastora pedir, eu vou fazer, tá? Aí você coloca um ok lá, beleza? Então, Deus abençoe a noite de vocês, tenham uma ótima noite, um resto de semana abençoado em nome de Jesus. Até a próxima aula. Beijo.